bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, sim, Senhor. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor, todos os dias. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. Em todo o tempo tu és tão bom, sempre bom. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus todos os dias. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande.
exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. A tua igreja canta, pois é santo, de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam,
os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante, os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja, a tua igreja te adora. Vem digno, Senhor, aleluia. Exaltado és, exaltado é o teu nome, Deus. Exaltado és. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Você pode erguer as suas mãos a Ele e dizer:
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora.
do eterno. Galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele e seja que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o reino seja em nós, nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei,
te adorarei. Estás aqui, mudando destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei. Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz, amém? Estamos dando início a mais um culto de oração, culto de estudo bíblico. Convido você, logo neste início, baixar a sua cabeça, fechar os teus olhos. Nós vamos orar, nós vamos iniciar o nosso culto. Gostaria de convidar você a elevar os seus pensamentos ao Senhor. Nós vamos falar com Deus. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez, Pai querido, estamos aqui, ó Deus, neste lugar santificado pela tua presença. Ó Deus amado, nós te agradecemos, ó Deus, pelo dia que tivemos, ó Deus, pela semana que temos tido até aqui, ó Deus. Alguns de nós com lutas, alguns de nós com adversidades, mas alguns de nós também, ó Deus amado, com lábios de gratidão, ó Deus amado, com cânticos, ó Deus eterno, de louvor ao teu santo nome por tudo que o Senhor tem nos feito. Por isso, ó Deus, independente da forma como nós entramos, ó Deus amado, sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Deus. Sabemos, ó Pai querido, que os teus propósitos, os seus desígnios, ó Deus, para com as nossas vidas, têm sido cumpridos, ó Deus amado. Por isso nós te agradecemos, ó Deus. Pai querido, nós te entregamos também, ó Deus amado, este culto nas tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações através dos cânticos, ó Deus amado, através das orações, da reflexão que aqui faremos, ó Deus. Que tudo, ó Pai querido, possa contribuir, ó Deus amado, para que a tua voz seja audível em nossos corações, ó Deus. Pai querido, nós oramos, te entregamos este culto nas tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse início eu gostaria de abrir o nosso momento de oração. Será que nós temos pedidos, além dos pedidos que nós já temos aqui na urna? Nós sempre abrimos, né, para o pessoal pedir oração, né? Ou manifestar a sua gratidão, se você não teve tempo, né? Ou se você quer dar um breve testemunho de algo que aconteceu, esse é um momento que você tem para externar seu pedido, a sua gratidão. Temos? Dulce. Amém. Sim. Amém. Amém. Gratidão. Pode.
Como chama a avó, Bruna? Neide. Vamos orar pela vida dela. Amém. Nós vamos orar então pelo casal, pela família, pela avó. Mais algum? Fala, meu irmão. Tiago. Amém. Vamos orar pelo Tiago. Mais algum pedido? Quero reforçar o pedido que nós fizemos hoje, né? Pela tarde, né? A vida do Vinícius. Tem muita gente orando por ele, né? E nós aceitamos o desafio também de nos juntar, né? À igreja do Vinícius, aos amigos, né? Tem muita gente orando por ele. Se você se lembrar, ore pela vida do Vinícius nas suas orações. Está internado, a atividade cerebral é a única, né, que ainda responde. Mas nós cremos num Deus que tudo pode, né? Então vamos seguir orando pela vida dele. Quer dizer, Cris? Sim. Sim. Amém. Amém. Vamos seguir orando pela vida da Rose, que tem sido bênção também nas nossas vidas, né? Ministério de Casais. A Rose passou por um procedimento cirúrgico. Deus siga com ela agora no pós, né? Mais algum pedido? Acho que são só esses, né? Vou pedir pro Júnior fazer essa oração por nós. E logo depois da oração do Júnior, ele já nos conduz no nosso momento de louvor. Som. Boa noite. Oremos. Senhor, nós queremos, ó Deus, mais uma vez, na Tua presença, ó Deus, colocar as nossas petições no Teu altar. Quero juntar-me, Deus, a esses pedidos que foram elevados aqui, ó Deus, e também trazer ao Teu altar, ó Deus, a gratidão que nós temos no coração de Te servir nessa noite. Colocamos, ó Pai, todas as necessidades, ó Deus, diante de Ti, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que, antes de externarmos aquilo que precisamos e aquilo que os nossos amigos carecem, o Senhor sabe que cada pessoa necessita, aquilo que as pessoas precisam, Pai, aquilo que os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos allegados precisam da Tua ação, Senhor. Nós Te pedimos, ó Pai, e segundo a Sua vontade, Pai, o Senhor se manifeste na vida e nos pedidos que nós fizemos aqui nesta noite, sempre, Pai, para que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Então recebe diante do Teu altar cada pedido que foi colocado aqui, os pedidos que estão também na nossa caixa de oração, ó Deus, que por fé os nossos irmãos têm colocado dentro desse receptáculo, que o Senhor possa, Pai, segundo a Tua vontade, fazer aquilo que é o desejo do coração dos Teus servos, ó Deus. Abençoa também-nos nessa noite que estamos aqui, em que viemos entregar o nosso coração ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor fale conosco através da palavra, através dos cânticos, ó Deus, através dos momentos de comunhão também. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, aquecer o nosso coração nessa noite, ó Pai. Que nós possamos sair daqui alegres e diferentes do que chegamos, tendo a certeza, Pai, de que o Senhor fará o melhor para Ti e para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, Pai. Recebe o nosso coração, recebe o nosso louvor, também a nossa adoração nessa noite, Pai. Acalma os corações daqueles que estão entristecidos, ó Deus, aqueles que estão com o coração aflito por causa das necessidades, especialmente os parentes que têm as pessoas acamadas. O caso do Vinícius, ó Deus, nós clamamos pelo Teu milagre sobre a vida daquele jovem, Senhor, mas faz segundo a Tua vontade, sempre para a exaltação do Teu nome, Senhor. Nos ajuda a compreender os Seus planos, os seus planos, ó Deus, para a vida das pessoas. Nós possamos estar atentos também à Sua palavra, nos direcionando para fazer aquilo que é a Tua vontade. Muito obrigado, Deus, nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Sentado aí, você vai continuar orando nesse espírito de oração. Eu vou trazer um cântico para você refletir como é que foi a sua semana, para você refletir também naquilo que você quer que Deus fale ao seu coração nesse restante de semana até o domingo. Ô Cauã, tem um cântico aí que chama-se Oração, põe ele lá. Meu Jesus, a Ti me achego, com temor no coração, és o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço
por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que os meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza da tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento, ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Eu convido você a ficar em pé. E agora nós vamos cantar com toda a alegria que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E nós vamos dizer a uma só voz e depois vamos dividir as vozes, tá? Uma só voz e depois nós vamos dividir. Agora sim, calma, pode pôr a primeira lá. E as mulheres podem repetir, viu? Vamos! Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Te amarei e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Vamos de novo do começo. Tu és santo, tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Te amarei e eu canto e louvo
amo e adoro. Diante dele eu me prostro, eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro. Diante dele eu me prostro, Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, ele é o Rei dos reis, ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Amém? Muito bom. E para a gente encerrar, nós vamos cantar Aliança, porque nós entendemos a preciosidade de estarmos juntos, ainda mais num dia frio como hoje, né? No tempo frio que nós estamos vivendo. Diga aí, olha aí para o seu lado, vou falar, hein? Olha para o irmão do seu lado. Mas olhe para o seu querido aí do seu lado e diz assim: olha, como você é precioso para mim. É isso, como você é precioso para mim, especialmente naquele grupo. Como é precioso, irmão, estar junto a ti. Vamos! Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Juntos lado a lado, andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, minha irmã. Eu sou um com você, do amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, do amor do nosso Pai. Somos um do amor de Jesus. Somos um do amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você,
Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém? Que você tenha, glória a Deus mesmo, que você tenha sempre esse prazer, esse privilégio de estar na casa do Senhor, de poder olhar para pessoas, e olhar para pessoas tão diferentes, que pensam tão diferente de você, mas que estão juntos no mesmo propósito, de servir a Deus, de adorar a Deus em comunhão, e acima de tudo, estar juntos em todos os momentos. Amém? Pode se sentar, irmãos. Pregador da noite, o pastor vai apresentar ele aí. Muito bem. Os apresento o pregador da noite. Ele pediu, né? Então sou eu mesmo. Muito bem. Estamos ao longo dessas últimas quartas-feiras estudando alguns encontros que o texto bíblico, a palavra, nos apresenta, né? Alguns encontros que Jesus teve ao longo da sua trajetória. Eu convido então você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, e nós vamos ver hoje mais um desses encontros. Hoje, o encontro que Jesus teve com Lázaro, um grande amigo de Jesus, né? Alguém que Jesus tinha grande estima, alguém que Jesus frequentava a sua casa, alguém que Jesus de fato tinha um relacionamento. E esse é o texto que nós vamos ver, este encontro, né? O encontro de Jesus com Lázaro. Enquanto você procura João capítulo 11, a primeira ideia que eu quero te dar já desse encontro é, como eu disse, entre dois amigos, pessoas que, né, tinham intimidade, pessoas que frequentavam as casas um do outro, né? Jesus tinha familiaridade com a família também de Lázaro. E por esse motivo, as pessoas, né, que estavam em torno daquele enredo, daquele cenário, imaginava que as pessoas perto de Jesus, ou as pessoas que andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, tinham amizade de Jesus, não sofreria determinados problemas, não passaria por determinadas situações, uma vez que Jesus, né, estava abençoando muita gente, e a mente daquelas pessoas pensava dessa forma, né? Poxa, as pessoas de longe, a multidão, as pessoas que Jesus talvez não tenha tanto conhecimento assim, Jesus abençoa, né? Por que não os de casa? Por que não as pessoas que se relacionam de forma íntima com Jesus? Então, esse encontro que Jesus teve com Lázaro quebra um pouco do paradigma daquela coisa. Ué, você não é crente? Por que você está passando por isso, né? Ué, você não vai na igreja? Por que você está passando por isso? Talvez o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Jesus precisa ser tão maduro como este, a ponto de que a sua vida se valha para o engrandecimento do nome do Senhor através da sua vida. Jesus se valeu da amizade, se valeu da situação de Lázaro para promover o reino e exaltar o nome do Pai através daquela situação. A ideia do texto, então, nos dá a entender de que quanto mais próximo de Jesus, mais liberdade você deixa para Jesus usar a sua vida. E é o que acontece com a vida
de Lázaro. Agora que você já achou então João capítulo 11, nós vamos ler o texto de picado, tá? Para que a gente ganhe tempo. Diz assim o começo do texto: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram a dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então o Evangelho de João começa apresentando este homem, né, de uma cidade de Betânia, e se preocupa em dizer isso porque Jesus estava longe daquele lugar. Jesus estava distante daquela região de onde residia Lázaro, seu amigo. E não só Lázaro, mas também a sua família, Marta e Maria. E o texto se preocupa em dizer que Maria, a irmã de Lázaro, é aquela Maria que derramou perfume sobre os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Ou seja, alguém que já tinha Jesus como Cristo, alguém que já estava adorando Jesus, alguém que já tinha compreendido o ministério, a vida de Jesus como o enviado Filho de Deus. Então, as irmãs de Lázaro, conhecedoras do poder, da majestade, da grandeza de Jesus, pede para que alguém vá avisá-lo. E Jesus, depois, os irmãos vão ver um pouquinho mais para frente, está a 2 dias de caminhada da cidade de Betânia. Então, chega esta mensagem para Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. O seu amigo, aquela amizade que você tem com Lázaro, está passando por um problema. Lázaro está doente. Então, o cenário começa dentro dessa problemática. Jesus distante, uma família que está apreensiva por conta da doença do seu ente, né, nesse caso do seu irmão, mas impedida de poder recorrer a Jesus ali de bate-pronto, mas com um agravante: Jesus ama Lázaro. Jesus tem uma amizade com aquele homem. Jesus frequentava a sua casa, e esse agora é o problema. Então, pensando na maneira como Jesus poderia receber aquela situação, receber aquele problema, as suas irmãs então mandam esta mensagem para que chegasse até Jesus. E daqui em diante então, nós começamos a tirar algumas lições sobre este texto e sobre este encontro que Jesus promoveu com Lázaro. E a primeira lição que eu quero tirar com você, diante daquilo que Jesus nos mostra no texto de João, capítulo 11, é de que você precisa ter fé para viver em meio às tribulações. Precisamos ter fé para viver as problemáticas da vida. Se nós não tivermos fé, dificilmente vamos compreender aquilo que está nos acontecendo. Veja bem, Jesus está distante, há uma relação de amizade, há condições de Jesus impedir aquele problema de acontecer, que aquela doença, né, se dissipe, mas é preciso ter fé. Não precisamos ir muito longe para entender que Jesus poderia resolver aquele problema de onde ele estivesse, não é? Em outro texto bíblico, alguns vão chegar até Jesus e falar assim: olha, o meu servo está doente lá em casa, se o senhor puder lá visitar. Aí Jesus falou assim: não precisa nem ir lá, sua fé já é o suficiente, ele já está curado, não é isso? Ele já está curado. E quando voltou, o homem estava bom. Mas nesse caso que Jesus poderia fazer o mesmo? Poderia, claro que poderia. Mas para testemunhar daquilo que Jesus era capaz de fazer, para testemunhar que a fé em Jesus Cristo, ela é válida e ela é a única que precisa ser exercida, Jesus usa o seu amigo, a sua amizade com Lázaro, para que o nome do Senhor seja engrandecido e para que as pessoas entendam a necessidade de ter de fato um encontro pessoal com Cristo. Então diz a sequência do texto que ao ouvir que Lázaro estava doente, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela.
Jesus amava Marta, a irmã dele, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Diante daquela notícia, olha, Jesus, o Lázaro está doente. E Jesus então considerou o amor que ele tinha por aquela família. Considerou a maneira como eles haviam já recebido Jesus, a maneira como eles se tratavam, a intimidade que eles tinham, não é? Jesus disse então que aquela doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Mas para que a glória de Deus fosse manifesta através daquele episódio, era necessário que as suas irmãs tivessem fé. Fé para viver em meio às tribulações que estavam acontecendo ali. Lázaro estava cada dia pior. Estava doente, estava muito mal. Mas ainda assim Jesus ficou mais 2 dias distante. Jesus não voltou de bate-pronto. Ao saber da notícia que seu amigo estava doente, Jesus poderia muito bem parar o que estava fazendo e voltar para tentar então atender aquela família. Mas Jesus seguiu adiante, não voltou atrás. Depois de 2 dias, chamou a sua comissão, os seus discípulos, e falou: agora sim, vamos voltar. Mas para que a gente entenda o propósito de Jesus, é preciso ter fé. Fé. Jesus poderia ter voltado antes, Jesus poderia ter dado uma ordem, até lá e as coisas se resolvessem à distância, mas Jesus preferiu voltar depois do tempo que eles achavam necessário ou achavam prudente. Quantas vezes, a gente imagina, poxa, se Deus tivesse me abençoado ano passado, se aquela proposta tivesse dado certo, se aquela cura tivesse chego a tempo, nossa, estava aqui com a gente até, Poxa vida, se Jesus pudesse ter... Mas Jesus não chega atrasado, meu querido. Jesus não chega atrasado. Jesus chega na hora certa, no propósito certo, na hora certa, no plano certo. Jesus não chega atrasado. Para nós o tempo pode até ter passado, mas para Jesus é o tempo certo, é agora. E foi o que aconteceu com aquele homem, Lázaro, que estava doente, mas precisava que aquela fé fosse exercida no meio daquela tempestade, no meio daquela tribulação. Então diz a sequência do texto: os seus discípulos disseram: mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Então quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá acordá-lo. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, certamente vai melhorar. Olha que linguagem, Jesus então, sabendo, ou melhor dizendo, os seus discípulos sabendo do problema que seria voltar para a Judéia, porque tentaram apedrejar Jesus na sua saída, os seus discípulos se preocupam com ele. Jesus, espera aí, você vai voltar? Você vai realmente assumir o risco de ser apedrejado, de ter os seus inimigos, sabendo da sua volta? Então Jesus diz que naquele momento era necessário, e que aquela visita seria tão rápida, que talvez em outras versões nos dão essa ideia, de que os seus algozes não o veriam, seria algo muito rápido, por esse ditado, quem anda de dia é visto, mas quem anda de noite tropeça. Muito bem. E aí Jesus então dá para eles a informação de que Lázaro faleceu, Lázaro dorme, nosso amigo Lázaro adormeceu, e eu vou até lá acordá-lo. Agora você vê a intimidade de Jesus. Agora você vê a relação, o relacionamento que Jesus tinha com este homem era tão grande, era tão profundo, a ponto de Jesus entender a necessidade de voltar para despertar o seu amigo pessoalmente. Esta lição precisa ser tirada por todos nós. A fé para viver
no meio das tribulações. É uma fé que aguarda Jesus vir pessoalmente. É a fé que aguarda Jesus vir bater na sua porta. É uma fé que não busca atalhos. É uma fé que não fica conjecturando. Mas se Deus tivesse, né? Mas se acontecesse. Mas se fosse assim, se fosse assado. Não, Jesus vai vir e vai resolver. Mas vai ser no tempo dele. Vai ser na hora dele, do jeito dele. Porque ele sabe o que está fazendo. Eu vou até lá acordá-lo. Diz então o texto. E os seus discípulos então tentam consolar Jesus e tirar o peso daquele problema. Jesus, se ele dorme, certamente vai melhorar. Os discípulos não deram a gravidade do problema que Jesus estava apresentando. E muitas vezes isso acontece com a gente, né? Se apresenta um problema para a pessoa fala, mas isso aí é tranquilo. Não, querido, isso não é tranquilo, né? Isso é um problemaço. Jesus está falando assim, olha, o Lázaro está dormindo e a gente precisa ir lá acordar. Ah, Jesus, se ele dormiu, daqui a pouco acorda. Não, querido, morreu mesmo. Tentei te poupar do detalhe, tentei te poupar do peso, mas a realidade ela é dura como eu estou te falando. Eu estou tentando fazer com que você não sinta o peso, mas você não entendeu. A sequência do texto diz que Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava realmente dormindo de verdade. Então Jesus diz claramente, o Lázaro morreu. Para o choque, para o espanto daqueles homens, daqueles discípulos, como Jesus ficou sabendo da morte do seu amigo se não chegou esta mensagem, se não chegou para nós este aviso? Jesus então começa a dar indícios da importância que Lázaro e a sua família tinha para o seu ministério. Então, diz Jesus, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá, mas para que vocês creiam, nós vamos até ele. Uma amizade, um relacionamento que foi usado por Jesus para que a palavra, para que o engrandecimento do evangelho, do reino de Deus fosse chegue naquele lugar. Eu e você precisamos ter um relacionamento tão maduro com Jesus a ponto de confiar cegamente naquilo que ele está fazendo. Se Jesus vai usar minha vida, alguma coisa vai acontecer, né? E eu tenho que ter essa amizade, eu tenho que ter essa relação tão íntima, tão profunda com Jesus, a ponto de não me preocupar com como vai a minha vida, porque se necessário for, Jesus vai usar o meu relacionamento com ele para poder engrandecer o seu nome, para poder engrandecer a sua palavra, engrandecer o evangelho. Jesus diz o seguinte: para o bem de vocês, eu estou feliz de não ter estado lá, porque vocês vão crer, porque vocês vão ver. Jesus em momento nenhum se preocupou nessa etapa aqui com Lázaro. Não se preocupou com Lázaro, porque Lázaro era seu amigo, né? É aquele amigo que você sabe, né? Sabe o que você está fazendo, sabe que ele confia em você. Lázaro não é o problema para Jesus nesse ponto. Então Tomé, chamado Dídimo, vai dizer, e outros discípulos, vamos também lá para morrer com ele? Tomé está com medo de ser apedrejado junto com Jesus, porque Jesus saiu, né, numa situação de dificuldade daquela região. E ao invés de se preocupar com aquilo que Jesus está pedindo para que ele se preocupe, Tomé está preocupado com morrer da mesma forma que Lázaro. Peraí, Jesus, você vai até lá acordar ele, mas para quê? Para a gente morrer também? Porque nós vamos ficar lá, nós vamos ficar para trás. Esses judeus, esses homens vão vir atrás de você e vai matar o Senhor e vai matar nós também. O medo de exercer aquilo que Jesus pediu para que eles exercessem. Nesse ponto da história, Tomé não tinha entendido que para viver com Jesus era preciso ter fé. Precisa ter fé. Fé para viver no meio das tribulações. Fé para saber que se eu for ali eu corro risco, mas se Jesus está comigo, né? Não tem problema. Dizia um pastor que eu tive, né? Eu e Deus sempre somos maioria, né? Não importa onde eu vou. Eu estou com Deus, sou maioria, né? Não tem problema.
E o Tomé não tinha entendido isso, mas para a gente viver aquilo que Deus tem para nós, é preciso ter uma fé para viver no meio das tribulações. Segunda lição que eu quero tirar com você então, é que então diante desta fé, para viver, né, no meio da tribulação, no meio da adversidade, sem que você esteja entendendo o que está acontecendo, como era o caso tanto das irmãs de Lázaro, como do grupo dos discípulos, você também precisa ter uma fé que crê na solução do problema. Uma fé que crê que Jesus pode. Jesus pode. Não é apenas uma fé que vai servir de esperança, de amuleta para você passar pelos dias. Não é isso. A fé que temos em Cristo é uma fé que nos sustenta diante da adversidade, porque nós cremos que Ele pode resolver. Ele pode. Então, como é que Jesus mostra esta fé, né? Como é que Ele mostra a prática desta fé que é preciso ter para crer na solução? Diz a sequência do texto o seguinte, que ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. E essa informação é muito importante. Há 4 dias o Lázaro já estava morto. Então, para aqueles homens, para aquela sociedade, aquilo que tinha acontecido com Lázaro não tinha jeito, era irreversível, acabou. Até o 3º dia, algumas facções judaicas acreditavam que a alma da pessoa que morre ainda estava pairando ali o sepulcro, mas que depois, a partir do 4º dia, já era. Não tinha mais como. Por quê? Porque o corpo começava a cheirar mal, né? Começava a se decompor. E aquilo já não tinha mais jeito. Não tinha como trazer alguém à vida se a pessoa já estivesse com o seu corpo já em processo de decomposição. Então, os mais otimistas do tempo de Jesus acreditavam que mesmo depois de morto, a pessoa depois do 3º dia podia, né, voltar. Vai que a alma se arrepende e volta para o corpo de novo, né? Tinha algumas facções judaicas que acreditavam nisso. E é por esse motivo, então, que a maioria dos estudiosos da Bíblia vão dizer que Jesus volta apenas no 4º dia, para mostrar para todas as pessoas que Ele é capaz de fazer o impossível. O impossível. Não tem jeito. Faz 4 dias já. O Lázaro já estava cheirando. Mas para Jesus, não é nada. Para Jesus isso não é nada, absolutamente nada. Então diz o texto que Betânia, né, então ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Maria e Marta para confortar elas por conta da perda do seu irmão. Mas quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Olha a fé dessa mulher. Marta não esperou Jesus chegar. Marta foi ao encontro de Jesus para que pudesse então, de alguma forma, apresentar aquele problema para o mestre. E Maria fica em casa. E a frase de Marta para Jesus é uma frase que talvez eu e você já usamos muitas vezes, né? Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, se você tivesse me escutado, Jesus, se você tivesse ouvido a minha oração, Jesus, tinha como, tinha jeito, né? Se eu tivesse aquela oportunidade, se eu tivesse aquele emprego, se eu tivesse, né, numa situação diferente, o meu problema não teria acontecido. Então, diz a sequência da frase de Marta, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Olha a fé desta mulher. Uma fé que crê na solução. Uma fé que Tomé não teve, né? Há versículos atrás. Mas Marta está muito confiante naquilo que Jesus pode fazer. Veja bem, Marta não diz em momento nenhum que Jesus vai trazer o seu irmão de volta à vida. Mas Marta diz que Deus pode fazer tudo. Deus pode tirar essa tristeza do meu coração. Deus pode consolar a minha família. Deus pode entrar com um recurso que vai suprir, né? Deus pode fazer tudo. Talvez nem Marta estivesse imaginando que Jesus traria o seu irmão de volta à vida, como de fato ela mesma vai dizer agora nos versos seguintes. Jesus diz para ela: o seu irmão vai ressuscitar. E ela responde: eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia.
Marta, mesmo confiante, não sabia ou não contava com a possibilidade de Lázaro voltar à vida naquele dia, naquele mesmo momento. Então diz a frase emblemática de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Mas para que a gente creia, mas para que a gente desfrute, daquilo que nós esperamos, daquilo que nós carecemos da parte de Deus, é preciso ter uma fé que crê na solução, uma fé que crê na resolução do problema. Não adianta cremos, temos fé apenas para passar pelo problema. Agora a Marta, que está passando pelo problema, fala assim para Jesus: Jesus, eu sei que você pode tirar esse peso do meu coração, você pode me tirar dessa tristeza, você pode me tirar desse problema, você pode fazer todas as coisas, sei que o que você pedir para Deus vai acontecer. Jesus então garante ser ressurreição e vida, mas para aquele que crê. Precisa crer, precisa exercer a fé para que mesmo aquilo que um dia morreu possa voltar à vida. E nós não estamos apenas falando então de Lázaro, estamos falando de todos nós. Quantas coisas já não foram lançadas em nossas mãos que por algum motivo ficou no caminho, morreu. Era um plano, né? Era uma oportunidade, era um relacionamento, era qualquer coisa. Mesmo que estiver morto, uma vez em Cristo, pode voltar a viver. Uma vez em Cristo pode voltar à vida. E Jesus diz: e quem vive e crê em mim não morrerá. Não morrerá. E a pergunta que Jesus faz para Marta é uma pergunta que às vezes fica na minha cabeça e que também acredito que fica na cabeça dos irmãos. É simples, objetiva, mas constrangedora. Você crê nisso? Você crê que Jesus pode? Você crê que Jesus é a solução? Você crê que Jesus é a ressurreição? Você crê que Jesus pode transformar a situação da sua vida? Você crê nisso? Olha a pergunta que Jesus faz para Marta. Eu sou tudo isso, Marta. Você crê nisso? Você de fato compreendeu? E a resposta de Marta é: sim, eu creio, não é? E tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois então de dizer isso, foi para casa, chamando a parte Maria, disse: o mestre está aqui chamando por você. Ao ouvir isto, Maria levantou-se depressa, foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar aonde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia até o sepulcro para ali chorar. Aqui é um fator cultural, né? Que quando falecia um parente, né, contratava-se, né? Até pouco tempo atrás a gente via um pouco disso, né? Contratava o pessoal para chorar, né? O pessoal ficava lá chorando, né? Lamentando a morte de alguém, o pessoal não sabia nem quem era, né? E ficava lá chorando, né? Mas é porque a família, para honrar, né? Para dar a consideração devida àquela pessoa, então eles chamavam muita gente para ficar chorando ali, né? Daí o ditado: eu não sei quem morreu, eu só quero chorar, né? E ganhava para aquilo, né? O pessoal recebia para chorar. Então as pessoas, achando que Maria estava indo até o sepulcro para chorar, para acompanhar ela, né, no choro, chegou lá onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se em seu espírito e perturbou-se. Marta teve uma disposição, um coração: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, mas sei que Deus fará tudo o que você pedir. Sei que tudo podes fazer em nome daquele que te enviou. Você pode. Mas Maria teve o mesmo coração, mas faltou um pouquinho, né? Jesus,
se o senhor tivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Bom, paciência, já foi, né? A fé de Maria não foi tão à frente assim como a da sua irmã. Mas, vendo que aquela multidão estava, né, aquelas pessoas estavam acompanhando Maria, tristes, cabisbaixas, com dificuldade, então Jesus agitou-se em seu espírito. O que isso quer dizer? Jesus então se compadeceu, né? Não é perturbou-se no seu sentido de ficar irado, ficou comovido, ficou mexido com aquilo que estava acontecendo. Viu que de fato Lázaro tinha uma relevância muito grande para aquelas pessoas, a importância que aquele homem tinha, não só para ele, mas também para a sua família. Então, Jesus contemplou a fé daqueles que viram nele a solução. Jesus já havia dito que aquela doença não era para a morte. Mas a última lição que eu quero tirar com você está na sequência do texto, é que é preciso ter uma fé para ver o resultado. Primeiro, é preciso ter uma fé para passar pelo problema. Uma fé para crer que Deus pode fazer. Uma fé que crê na solução. Mas também uma fé que quer ver o resultado. Quer ver aquilo acontecer. Veja bem, Noé foi chamado por Deus para fazer um barquinho, né? Aí Noé fala: eu creio em Deus, mas eu não vou mexer uma palha. Mas eu creio. Não, né? Não, a fé tem que ser combustível para que você veja aquilo que você está crendo, naquilo que você está pedindo. Uma fé para ver o resultado. A pergunta de Jesus é: aonde colocaram? E aí as irmãs apresentam o sepulcro. Vem e vê, Senhor. Aonde está? O que é o seu problema? Aonde é a sua dificuldade? Aonde está a sua perturbação? Aonde é o problema? Jesus diz assim: aonde colocaram Lázaro? Aonde ele está? Qual é a localização? Me fala qual é o problema. Me fala onde é que ele está localizado. Qual é a dificuldade? Então os seus irmãos, a sua família fala assim: vem aqui e vê. É verdade. De fato morreu. De fato está passando por esse problema. Então você vai se deparar com o menor versículo da Bíblia, né? E Jesus chorou. Jesus chorou a morte do seu amigo. Jesus pranteou a tristeza daquelas mulheres. Jesus chorou ao se deparar com aquela situação. Jesus se importa com você. Jesus se importa com a sua tristeza. A sua chateação é com certeza a chateação do mestre. Jesus se compadece daquele homem. Jesus se põe às lágrimas. Mesmo conhecedor do milagre, Jesus sabe que daqui a 5, 10 minutos Lázaro está do lado dele, mas não deixou de se compadecer, não deixou de derramar as suas lágrimas. Jesus se colocou no seu lugar. Jesus está preocupado em ver aquela família consolada, mas também para que ela veja o resultado. Então os judeus começaram a dizer: veja como ele o amava. E aqui, meu querido, vai uma lição de uma frase e de dizeres que vão falar para mim e para você. Não acho que será diferente. Ué, você não está na igreja? Ué, você não serve a Deus? E veja bem o que vão dizer. Veja, ele abriu o olho dos cegos e não tinha poder para impedir que este homem morresse? Veja bem, Jesus abençoou tanta gente, não podia abençoar você? Veja bem, Jesus fez tanta coisa para tanta gente, não podia se compadecer da sua vida, da sua história, da sua família? Começaram então a colocar em xeque a amizade ou a intimidade que Lázaro tinha com Jesus, como se aquilo não valesse de nada. Veja bem, o Lázaro, que era amigo dele, ele deixou morrer. E muita gente vai usar dessa mesma estratégia para fazer com que eu e você desista. Veja bem,
Ele podia ter feito, mas não fez, não é? Então, diz o texto que este é o segundo motivo para que Jesus ficasse profundamente comovido. O burburinho à sua volta, a desconfiança, fez então com que Jesus fosse até o sepulcro, a entrada de uma gruta, né? Com uma pedra. E Jesus então dá para aqueles homens talvez a lição mais importante do texto: tirem a pedra. Jesus não pede, chamem o Lázaro. Jesus não pede, descobre o Lázaro. Jesus não pede, bate aí para ver se o Lázaro responde. Não. Jesus diz o seguinte: tira a pedra. O Lázaro pode deixar comigo, mas a pedra é com você. Você tem fé? Tira a pedra. Você tem fé para ver aquilo que você está esperando acontecer? Você de fato acredita piamente? Você confia que Deus é capaz de fato de resolver o seu problema? Dá o primeiro passo, não é? Dá o primeiro passo. Como é que o Lázaro vai sair se a pedra está no caminho? Costumo dizer, né? E brincar com isso. Jesus na cruz, se pudesse, se quisesse, na verdade, né? Deus, se quisesse, descia da cruz, colocava ela embaixo do braço e ia embora. Não tem problema, né? Ele é Deus, ele faz qualquer coisa, ele pode todas as coisas, ele é soberano. Deus é Deus, mas se permitiu sofrer as suas dores. Você acha que se Jesus não estalasse o dedo, a pedra não rolava? Rolava. Você acha que se Jesus não quisesse que o Lázaro saísse por trás da gruta, não fazia? Fazia. Mas você, para você crer, você tem que tirar a pedra. É o seu papel. É o meu papel. Jesus, o que você quer de mim? Jesus fala assim: eu quero transformar a sua vida, mas tem uma pedra na frente. Para você crer. Porque se Jesus fizer do jeito que você está pedindo, você não vai crer. Você tem que tirar a pedra. Caramba, é verdade. Eu rolei a pedra, eu vi o mau cheiro do Lázaro, eu vi que aquilo não tinha jeito. Mas Jesus entrou na minha vida e transformou a minha história. E é exatamente isso que acontece. Jesus pede para que eles tirem a pedra. E a Marta vai dizer, a Marta que é a mulher de fé, né? Deus vai fazer tudo que você pedir, Jesus. Pode ficar tranquilo, eu estou aqui pleníssima. Marta vai falar assim para Jesus: Jesus, ele já cheira mal. Desiste dessa ideia aí que não vai dar certo, né? A mulher que tinha fé acabou tentando colocar em Jesus algumas condições, algumas barreiras. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias que ele faleceu. Já sabiam, então já tinham conhecimento da decomposição do corpo daquele homem. E Jesus então diz para Marta aquilo que um dia talvez você já ouviu da parte de Deus: eu não falei que se você cresce, você ia ver a glória de Deus? Eu não falei que se você precisa crer. Ô Marta, tem que crer, Marta. A Marta, que era melhorzinha, né? No final também derrapou. Não, tem que crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Deus transforma a sua vida. Deus resgata o Lázaro. Deus tira o Lázaro lá de dentro. Mas você precisa crer. Se você quer ver a glória de Deus, precisa crer. Então, tiraram a pedra. Jesus não só teve que pedir para tirar a pedra, mas teve que convencer as pessoas de tirarem a pedra, né? Às vezes eu fico me perguntando: Caleb, quantas vezes você vai ficar negociando para arrancar essa pedra aí, né? Jesus já falou: tira, e a gente fica: mas Jesus, tira, calma, pera bem, pensa direito, não vai dar certo. E Jesus está falando: tira a pedra, meu filho, né? Tirou. E agora é com Jesus. Agora não precisa mais de intervenção de ninguém. A oração de Jesus é a seguinte: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por conta do povo que está aqui, para que creia. Isso é fantástico. Para que creia que tu me enviaste. E depois disso Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E surpreendentemente o morto
saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Um encontro ou um reencontro bem inusitado, mas um encontro e um reencontro regado à fé. A fé em Jesus Cristo. Veja bem, aquelas mulheres precisavam de fé, e os discípulos, para passar pelo problema, não só da perseguição, mas também da morte, da notícia da doença, né? Precisavam de fé para crer que Jesus era a solução daquele problema, mesmo estando longe, mas também tiveram que ter fé para ver o resultado. Se você não tirar a pedra, meu querido, você não vai ver o resultado. Você tem que ir tirar a pedra, não é? Fazer a sua parte, em outras palavras, né? E depois que nós fizemos a nossa parte, confiamos naquilo, na instrução de Jesus, e você vai ver isso em outros textos, como Pedro pescando, não pega nada, né? Aí Jesus fala: ó, joga a rede do outro lado. Aí Pedro fala assim: ó, Jesus, porque é o Senhor que tá mandando, hein? E eu já passei a noite toda aqui, eu não peguei nada. E ao jogar, surpreendentemente, tem peixe. É seguir a instrução de Jesus. Quando você seguir a instrução de Jesus de tirar a pedra, a parte de Jesus é garantida, não precisa se preocupar. Jesus vai chamar o Lázaro para fora. Jesus vai resolver o problema. Jesus vai intervir na história. E a expressão tirem as faixas e deixem ele ir poderia ter sido traduzida também do tirem as faixas e deixem o Lázaro viver. Essa é a expressão livre, né? Deixa o Lázaro viver agora, porque agora ele tá morto. Agora, enfaixado não. Desamarra ele e deixa ele viver. Deixa ele embora. Deixa ele fazer a vida dele. Meu querido, para você ver, ter vida, aquilo que já está morto, depende muitas vezes de nós. Jesus está falando assim, ó, tira a pedra. Eu quero me encontrar com o Lázaro. Mas você está desconfiado. Você ainda não entendeu a importância de tirar a pedra. 3 lições para a fé ser colocada em prática. Uma fé que vive na tribulação. Mesmo com o Lázaro morto, mesmo com o Lázaro doente, eu creio. Eu vou até o final. É Jesus e eu não abro mão, mesmo na dificuldade. É uma fé que crê na solução. Mesmo no problema, Jesus pode. O Lázaro já morreu, tem 4 dias, talvez está até fedendo já naquele sepulcro, mas Jesus pode. Faz tanto tempo que isso me aconteceu, faz tantos anos que eu estou passando por essa dificuldade. Esse problema aqui eu até já desisti. Mas Jesus pode entrar na história e resolver. Você precisa ter uma fé que crê na solução, mas também uma fé que crê e vai ver o resultado. Jesus vai me tirar daqui e vai me devolver aquilo que estava morto. A instrução de Jesus para aqueles homens, para aquelas mulheres, tem muito a nos ensinar. Quantos milagres você não pode ver Jesus fazendo, realizando em meio aos textos bíblicos? De diversas formas, não é? Vai se lavar no tanque, põe a mão, ora, manda uma ordem, né? E nem viu o rapaz, mas já curou. Pois é. Mas para esse caso específico aqui, teve que tirar a pedra. Tem milagre que vai ser à distância. Tem milagre que... Mas tem milagre que você tem que tirar a pedra, né? Senão não vai. Qual é a pedra, meu querido, que você tem que tirar? Por que você não tirou a pedra ainda, né? É a pergunta que nos fica, né? Porque Jesus já disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a bênção chegar na sua casa. Você vai ver o Lázaro de pé. Mas você precisa crer. Não negocia com Jesus. Se ele mandou tirar a pedra, tira. Não importa se o Lázaro está mal cheiroso, não importa se faz 4 dias, não importa que Jesus não estava na hora do óbito, não importa que Jesus teve que ficar um tempo fora, não importa. Se ele mandou tirar a pedra, tira. E você certamente verá a glória de Deus. Amém? Espero que
o encontro de Jesus com Lázaro tenha sido também um encontro com você, como foi comigo ao estudar esse texto, para poder trazer essa reflexão. Muitas vezes, né, falta-nos fé. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos e eu quero orar com você. Você tem esta oportunidade, como todos os cultos, de conversar com Deus. Eu não gosto de te dar uma informação e você não ter esse tempo para falar com Deus. Você tem um minuto aí para falar: Jesus, a minha fé está fragilizada e as adversidades, as bagunças da vida me tomaram a fé. Eu já não consigo mais crer no meio dos problemas. Mas eu preciso ter uma fé meio em tempos de adversidade, mesmo nas tribulações. Eu preciso de fé. Eu preciso crer que o Senhor pode. Mesmo que o meu problema seja grave, mesmo que o meu problema aos olhos humanos não tenha solução, o Senhor pode. Você pode dizer: Jesus, eu quero ter uma fé, mas uma fé verdadeira, que crê na solução, que crê na situação resolvida. Pelos olhos da fé eu já estou vendo o meu problema resolvido, eu já estou vendo o meu Lázaro de pé. Pelos olhos da fé, Jesus, eu já estou vendo a minha vida restaurada, o meu casamento restaurado, os meus filhos restaurados, o meu emprego restaurado. Pelos olhos da fé eu já vejo os meus sonhos realizados no Senhor. Mas você pode falar: Jesus, contempla a minha fé. Através da minha fé eu quero ver o meu Lázaro. O que te impede, meu irmão? Que pedra falta você rolar? Que pedra falta você tirar? Para que o seu Lázaro definitivamente volte à vida. É o seu ministério, é o seu trabalho, é o seu relacionamento. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor promove encontros conosco, ó Deus. E mais uma vez, Pai querido, mais um encontro tivemos contigo através da tua palavra, ó Deus. Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, por este encontro que tivemos contigo. O encontro, ó Deus, que veio valorizar a nossa fé. Uma fé não apenas de colocar-se na estante, mas uma fé de ser praticada, mesmo em tempos de adversidade, mesmo com as doenças, mesmo com os problemas, mesmo com o mar revolto, mesmo com os ventos contrários. Uma fé em meio às tribulações. Mas também, ó Deus, uma fé que vislumbra a solução dos nossos problemas. Uma fé que não é morta, uma fé que não é vazia. Mas sabemos, ó Deus amado, que mesmo que não tenha acontecido da forma como nós esperávamos, o Senhor pode mudar nossas vidas, ó Deus. O Senhor pode restaurar aquilo que foi quebrado um dia. O Senhor pode trazer vida àquilo que foi morto, ó Deus. Pai querido, tira o si da nossa mente e coloca, Deus amado, o entendimento da tua vontade sobre nós. Pai querido, que a nossa fé vislumbre, ó Deus, a solução que há no Senhor. Mas também, ó Deus, nós te pedimos que seja uma fé, ó Deus amado, capaz de ver resultados, capaz de, ó Deus, de ver aquilo acontecer diante dos nossos olhos. Uma fé, ó Deus amado, viva, uma fé, ó Deus amado, que agrada o teu coração acima de todas as coisas. Por isso, ó Deus, fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos fazer. Qual é a nossa parte, ó Deus? Qual é a nossa pedra que precisa ser rolada? Pai querido, nós queremos ver o nosso Lázaro. Nós queremos ver aquilo que tanto pedimos ao Senhor. Para isso, ó Deus, fale aos nossos corações aquilo que o Senhor espera de nós. Porque sabemos, ó Deus, por meio da tua palavra, que a tua parte está 100% garantida, Deus.
Pai querido, então usa-nos, ó Deus, fale com cada um de nós, para que saiamos daqui, ó Deus, não só depois de um encontro com o Senhor, mas também com o encontro daquilo que o Senhor espera de nós. E certos que o Senhor está nos abençoando, nos guardando, nós oramos agradecido pela fé que temos em Ti, ó Deus. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Júnior, e logo depois do Júnior, tem um parabéns, viu? Tem? Tem Pra um quem parabéns aí. Para quem será? Vamos ficar em pé? Hoje nós ouvimos de uma história de uma fé que foi colocada em xeque, mas que foi renovada pela amizade de uma família, uma pessoa de Jesus Cristo, e pela misericórdia que Jesus Cristo teve com aquele homem, com aquelas duas irmãs. E a gente vai cantar Renova. Que sua fé realmente seja renovada depois dessa palavra que ouvimos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me. Renova-me. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, renova a nossa fé através da sua palavra, Deus. Obrigado, Pai, porque através das experiências que nós temos, ó Pai, muitas vezes não são as experiências que nós desejamos, ó Pai, mas aquelas que o Senhor tem preparado para fortalecer o nosso coração. O Senhor tem permitido, Pai, que passemos por todas elas, para que a nossa fé, Senhor, mesmo que pequena, ela seja firmada no maior, que é o Senhor, naquele que tudo pode, Senhor. Mesmo que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mas se ela for colocada, Senhor, em Ti, naquele que tudo pode, nós seremos fortalecidos em Ti
e o Senhor realizará a nossa obra em nós e através de nós, ó Pai. Muito obrigado pela palavra que o Senhor colocou no nosso coração hoje, pelo fortalecimento que o Senhor nos deu, ó Pai, apesar das dificuldades que passamos, apesar dos momentos de angústia, de aflição, Senhor. O Senhor tem estado conosco. Obrigado, Pai, pela amizade que o Senhor se propôs a ter conosco, Pai. Que nós realmente possamos colocar os nossos joelhos diante de Ti e confiar, ó Deus, que o Senhor é o nosso amigo e que nós possamos ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, como aquela família teve, Deus. Que nós possamos ter o Seu socorro no tempo oportuno, Pai, que nós possamos confiar que o Senhor sempre vai chegar na hora certa. Essa é a nossa oração e nós fazemos assim, no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Vão em paz, Deus abençoe. Ah, sim, calma lá. Quem é? Janete! Eu esqueci de dar parabéns pra Janete hoje. Ah, mas como trouxe bolo, tenho parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe, Janete. Vamos descer e comer um bolinho, né? Um bolinho dos anos 90. Si menor? Si menor? Você queria fazer um si menor? Oh, eu recebi, você que mandou o e-mail lá do... Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto. Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, sim, Senhor. Esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Eu andei fazendo filtro lá e já cortei, faz tudo pro inferno. Por mármore. Ó, vou filmar dados. Aí depois, aí ele abre o link. Aí eu pus lá, confirmei. As lágrimas, Aí abre isso aqui, ó. restaura os corações. Tu és a resposta. Ó, aí eu confirmei, aí chegou isso aqui. Aí isso aqui não vai para lugar nenhum. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de Eu tinha promessas. até baixado o Caminho aqui. no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem